Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Muito prazer. Para quem está chegando aqui novo no canal, meu nome é Prof. Tali, sou professora de língua portuguesa, literatura e redação e atuo principalmente aí com aulas voltadas para o Enem e concursos e outras seleções, tá certo? Pessoal, esse novo quadro, esse novo quadro de vídeos que eu estou lançando aqui, a proposta é fazer análise de redações enviadas por clientes e alunos meus, para que eu possa fazer uma análise, né, comentada aqui com vocês e assim poder trazer uma demonstração tanto daquilo que é positivo, né, na redação e que deve ser feito, quanto daquilo também que é negativo e que deve ser evitado. Tá certo? Então, hoje, para começar, nós vamos aqui analisar a redação do meu aluno William. Querido William, muito obrigada pela sua autorização para utilizar a sua redação e pela sua participação, cooperação e parceria, tá? O William é um aluno muito especial aí que eu trabalho com ele há algum tempo, não só, né, corrigindo a redação, mas a gente também tem parcerias aí. E eu pedi para utilizar a redação dele porque eu queria começar com as redações modelo, né? Ou redações aí de ouro. E as redações do William, elas têm essa característica, né, de nota máxima e, portanto, são um ótimo exemplo, né, para nos guiar e nos ilustrar como que a gente deve seguir na nossa produção textual no concurso. Tá certo? Então, olha só, o tema da redação do William foi tema, né? Efeitos das redes sociais na realidade. O título que ele coloca é Oceano Azul. A princípio, né, o leitor pode se perguntar o que é esse Oceano Azul, né? Do que ele está se referindo. E vamos, durante, né, no decorrer da leitura do texto, verificar a relação desse tema, né, desse título, perdão, com as informações e as ideias que o colega coloca no seu texto. Beleza? Então, olha só, vou ler aqui com vocês. Ele começa: o termo Oceano Azul no mundo dos negócios é utilizado quando há um mercado ainda pouco explorado. Nessa perspectiva, em face da evolução trazida pelo avanço da tecnologia nos últimos anos, é possível afirmar que ainda há muito a ser explorado nas redes sociais. Entretanto, isso traz consigo algumas consequências ruins para a realidade do mundo moderno, como o aumento de golpes devido à exposição excessiva, além dos crescentes casos de depressão e suicídio. Então vamos lá começar aqui a análise dessa introdução. Ele já nos apresenta logo no início, né, o que seria então esse Oceano Azul. É um termo que tem a sua origem aí no mundo dos negócios, mas o autor ele faz a explicação, né, de qual sentido esse termo tem nesse contexto original, né? Então se refere a um setor pouco explorado, a um mercado que ainda pode, né, tem muito para ser investido e que merece uma atenção. E aí ele, logo na segunda frase, faz a introdução do tema. Então, a primeira frase ali, ele apresenta esse repertório sociocultural dele. Eu posso começar a minha introdução com um repertório sociocultural. Só que eu preciso relacionar esse repertório sociocultural com o tema da minha redação. Principalmente quando o repertório que eu trago, ele não tem uma ligação direta, como é o caso aqui que o William cita, né, uma expressão que é utilizada no mundo dos negócios e que aparentemente, de início, você não vê qual é a relação exata entre esse termo e o tema aí da redação, certo? Então, até se eu não soubesse de qual tema é a redação, até aí eu não saberia o assunto, ou poderia imaginar que teria a ver algo com o mundo do mercado. Na segunda frase da introdução, ele vai apresentar de fato o tema da redação, o assunto da redação, que é, né, a questão das redes sociais, certo? E aí, nesse momento também, ele vai pegar o termo que ele apresentou, né, o sentido da expressão Oceano Azul, e relacionar com o tema dele. Então, aí ele faz aquilo que é obrigatório toda vez que eu utilizo um repertório sociocultural,
e principalmente quando esse repertório ele não tem essa ligação direta, que é exatamente, né, estabelecer essa associação. Então ele diz que nessa perspectiva, ou seja, considerando isso aqui que ele já disse anteriormente, e considerando também, né, o avanço da tecnologia dos últimos anos, é possível afirmar que ainda há muito a ser explorado nas redes sociais. Então, esse trechinho aí, ele faz a associação entre o termo Oceano Azul, que se refere a um mercado pouco explorado, e ao ambiente das redes sociais, que evoluiu demasiadamente nos últimos anos e que, portanto, ainda, né, tem um grande, como posso dizer, espaço aí a ser explorado, ok? A última frase, né, da introdução do William, ele coloca, entretanto, isso traz consigo algumas consequências ruins para a realidade do mundo moderno. Opa, quero chamar alguns pontos aqui, atenção para alguns pontos. Primeiro, conectivo, entretanto, que é aquele quebra a expectativa, né? Veja que antes ele tinha utilizado o nessa perspectiva, que é um conectivo que retoma o que foi dito anteriormente. Quando ele traz o entretanto, pelo contrário, ele quebra uma expectativa, então até então ele trouxe essa perspectiva de amplitude do que dá para se debater a respeito do tema das redes sociais, mas logo depois ele quebra essa expectativa aparentemente positiva, demonstrando que ocorre também dentro dessa gama de possibilidades algumas que são negativas, né? Como o aumento de golpes que ele vai citar aí. Ok? Além disso, ele cita aí o adoecimento psíquico como uma outra consequência negativa dos efeitos das redes sociais, tá certo? E aí eu vou aproveitar para chamar já outra atenção aqui, ó. Vou destacar de outra cor aqui. Então é o seguinte, aqui, tanto redes sociais, tá? Quanto realidade aqui, ó. Certo? São palavras que, ó, estão aqui no tema, certo? Consequência como um sinônimo para efeitos, né? Redes sociais e realidade aqui também aparecem logo na introdução do texto. E aí eu quero chamar a atenção da importância de nós utilizarmos as frases, né, as palavras, chave que aparecem no tema durante o nosso texto, tá certo? Então, a tese dele qual é? É de que os efeitos das redes sociais não são só positivos, né? Tem efeitos negativos aqui, que é quando ele diz dessas consequências ruins, e ele cita aí 2 exemplos, né, 2 argumentos para mostrar essa consequência ruim, que é, 1, o aumento de golpes, e 2, os casos de depressão e suicídio, tá? Então, a gente tem aí 2 argumentos que ele irá apresentar, aprofundar no desenvolvimento do texto. Então, aqui a gente tem um modelo de introdução perfeito, né? Ele utiliza repertório, começa com repertório, depois associa esse repertório ao assunto, a apresentação do tema. Eu preciso apresentar o tema da minha redação e eu preciso apresentar o meu posicionamento, que ele faz aqui ao final do parágrafo, tá certo? Então, vamos seguir aqui a nossa leitura. Ele diz, em primeira análise, olha o conectivo, né? Muito bem colocado aí, conectivo, que vai demarcar uma sequência de argumentos. As redes sociais trouxeram a possibilidade das pessoas se conectarem de qualquer lugar do mundo em tempo real. No entanto, a desenfreada evolução tecnológica dos últimos anos não deu tempo de um preparo educacional sobre noções básicas de segurança da informação. Por isso, a falsa sensação de tudo posso faz com que seus usuários se exponham demasiadamente, ficando à mercê de golpes por parte dos criminosos. Então, olha como ele organizou esse parágrafo. Ele citou aqui primeiro, né, que o aumento de golpes, desculpa, não está destacado aqui, mas o aumento de golpes foi o primeiro argumento que ele citou. Ele seguiu a ordem exata,
né, que ele colocou na introdução. Então, o primeiro argumento que ele vai debater no desenvolvimento é justamente o aumento de golpes. Só que para falar do aumento de golpes, o William ele vai fazer uma contextualização aí, né? Ele vai retomar essa questão da evolução tecnológica que foi demasiadamente rápida, né? E que também por conta disso não permitiu, né, uma maturidade, um preparo, né, da população, dos usuários, para que eles compreendessem os perigos, né, que a utilização inadequada ou incorreta das redes sociais, da internet, podem acarretar para a nossa segurança e, portanto, né, fica uma falsa sensação de tudo posso, e essa falsa sensação faz com que os usuários se exponham demasiadamente e, consequentemente, caiam em vários golpes. Olha só que legal. Ele poderia ter utilizado a estratégia de apresentar o golpe, né, falar da questão de que muitos golpes são ocorridos aí dentro desse espaço, mas que e trazer dados, né, que mostrassem o aumento disso, enfim. Mas olha que estratégia bacana. Ele foi, na verdade, fazer uma retomada, né, do processo, né, que justifica ou que explica para nós o motivo de tantas pessoas utilizarem a internet, as redes sociais de uma maneira inadequada. Então, ele faz essa retomada histórica e mostra, né, novamente, essa questão do tempo em que essa tecnologia evoluiu. Ou seja, essa velocidade da evolução tecnológica, ela não é equiparável à velocidade humana de entender como funciona isso. Então, a gente, né, nós seres humanos, precisamos de um tempo a mais para entender o processo das coisas, diferente de como a tecnologia se evoluiu durante esses últimos anos. Portanto, né, a tecnologia avançou muito, mas nós ainda desconhecemos muitos efeitos e as consequências dessa tecnologia. Então, é uma estratégia muito válida e original e interessante para mostrar, né, e explicar esse aumento, essa ocorrência, esse aumento de golpes, né, nas redes sociais. Então, ocorrem muitos golpes, não só porque a pessoa que aplica o golpe, né, tem se especializado, mas porque há, por parte, né, da grande maioria de nós, um desconhecimento a respeito dos reais perigos, né, e da profundidade dos perigos que as redes sociais podem oferecer quando não utilizadas da maneira correta. Então, o William traz uma estratégia muito bacana. Também quero destacar aqui, novamente, os conectivos que ele não deixa de utilizar entre as frases, e isso vai garantindo, né, uma fluidez e uma conexão entre as partes do texto. Então, ele começa o parágrafo apresentando, né, a característica aí do argumento, essa questão da conexão que a tecnologia, as redes sociais permitem. Veja que ele tem que repetir a palavra redes sociais, e aí eu já quero chamar a atenção que muitas vezes a palavra ali central do tema ela vai ter que ser repetida, porque ele não deveria, por exemplo, substituir redes sociais por internet, visto que a internet, nesse contexto, é um termo amplo, e o tema está propondo um recorte dentro dessas plataformas na internet, que são as redes sociais, ok? Então, ele precisa repetir redes sociais, mas claro que ele vai tentar fazer isso com uma distância, né? E sempre que possível substituindo aí por pronomes, né? Ou elipses, mas nem sempre vai ser possível a utilização de sinônimos. Então, por isso, a gente vai ter que repetir o nome do tema, ok? Aí a gente vai para o parágrafo 3, né? Que ele segue apresentando aí seus argumentos. Vamos ver se ele vai falar dos casos de depressão e suicídio, que foi o segundo argumento que ele cita aqui na introdução. Ademais, a imagem de vida perfeita dos influenciadores, que os influenciadores mostram diariamente, gera uma comparação e uma expectativa nos demais internautas sobre algo muitas vezes utópico ou irreal.
Outro sim, os riscos não são apenas para os adultos ou jovens, mas os recentes casos do desafio da baleia azul alertam que também é preciso um cuidado especial com as crianças, a fim de evitar problemas de depressão ou até suicídio. Então vamos lá. Ele segue, né? Aqui a gente já vê que ele vai falar exatamente daquilo que ele citou ali na introdução, né? Então a questão aí da depressão e do suicídio. Ele começa, né? Ele utiliza os conectivos, ou começa com conectivo AD+, que dá o que a ideia aí? De adição. Então eu já trouxe um ponto de vista. Além desse ponto de vista, eu vou apresentar mais um que corrobora, que confirma, né? A ideia que eu já apresentei anteriormente. Então, é um conectivo aditivo que se encaixa perfeitamente porque os dois parágrafos de desenvolvimento dele estão seguindo a mesma linha, ok? Os dois estão apresentando pontos negativos e perigosos da má utilização das redes sociais. Então, o fato desses dois argumentos trazerem ideias, né, que seguem uma mesma linha, isso garante, isso permite, né, que ele utilize aí o conectivo aditivo. Ele coloca o outro sim aqui também, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que o parágrafo é bem dividido em frases, né? Esse parágrafo dele aqui, o terceiro parágrafo, né? Ele tem 2 frases, né? Somente. No entanto, você vê que ele tem uma boa utilização da vírgula, do da divisão da frase, né, para que o sentido fique em compartimentos, né, fique bem dividido. Então, ele tem um bom domínio das estratégias de pontuação, ele organiza bem as informações dentro de cada frase, mas ele também tem esse cuidado de dividir os parágrafos entre 2 ou 3 frases, certo? Na introdução ele tem 3 frases, no primeiro desenvolvimento ele tem 3 frases, e aqui no segundo ele tem 2, certo? Mas isso é importante lembrar, porque a gente não deve fazer um parágrafo de uma frase só, e porque quando a gente faz assim 3 frases, por exemplo, isso aqui deixa a ideia bem organizadinha, né? Então, se dá um ponto, depois você traz outro, e por fim você conclui e amarra aí as ideias daquele trechinho do parágrafo, tá certo? Então, isso é uma coisa que vocês não devem esquecer na redação de vocês, de dividir as informações de cada parágrafo em frases, no mínimo 2 frases, né? Mas aqui, como o William na maioria faz essa questão de 3 períodos aí, geralmente é uma média bacana, ok? Então, ele primeiro começa o parágrafo falando sobre essa imagem que os influenciadores, né, compartilham nas suas redes sociais e a expectativa que isso pode gerar nos usuários, e ele depois termina o parágrafo, né, ampliando esse cenário não só para os jovens e adultos, mas também para as crianças e adolescentes, né? E aí ele cita outro repertório sociocultural, que é a questão dos desafios da baleia azul, né, que foi de verdade algo que ocorreu, que foi noticiado. Então, é um repertório sociocultural, é um fato que tem a ver com o tema, certo? E aí ele amplia, né, o perigo que essa rede social pode trazer, não só dos adultos, para os adultos e jovens, mas também para crianças e adolescentes. O que eu coloco aqui como dica para se atentar nesse parágrafo? Que seria muito interessante do ponto de vista argumentativo que ele relacionasse também essa primeira ideia, né, da imagem perfeita, também deixar explícito aí que essa imagem vendida por esses influenciadores, né, e essa alta expectativa que os usuários têm em relação a esse estilo de vida pode gerar um adoecimento, visto que essa pessoa ela vai se sentir frustrada, né, com a sua vida em decorrência de um ideal que ela almeja, que muitas vezes é um ideal impossível, portanto, aquela frustração ela vai ser permanente, certo? Porque aí ele conseguiria relacionar a questão da depressão e do suicídio não só aqui no final,
com o desafio, mas também, né, explicitamente com a questão da imagem que os influenciadores vendem, tá certo? Então é óbvio, né, que assim, do ponto de vista aqui que eu tô lendo, eu consigo ver a relação dessa primeira ideia com o argumento, né, mas ele não estabeleceu de maneira explícita, ele mesmo não escreveu essa relação no texto. E é importante que vocês escrevam, vocês coloquem essa relação, não só deixem subentendido, mas deixem evidente ali na escrita, por mais que pareça óbvio, certo? Porque é isso que está sendo avaliado, né? A sua capacidade de demonstrar, de explicar e de argumentar. Ok? E aí, para concluir, a gente chega no último parágrafo, conectivo aqui conclusivo, né? Infere-se, portanto, a necessidade de um trabalho educativo em escolas, trabalhos e faculdades sobre os riscos da exposição excessiva nas redes sociais. Além disso, outro conectivo, aditivo agora, é imprescindível a implantação de palestras com profissionais de psicologia para todos os públicos em seus respectivos ambientes de convívio sobre os perigos da depressão e do suicídio causados pela comparação excessiva nas redes sociais. Dessa forma, essas ferramentas poderão ser exploradas para o bem das pessoas, ok? Então, veja que na conclusão, o William, vou botar aqui só o conectivo, né, também para destacar. Veja que, novamente, ele faz a divisão das informações aí em 3 frases, né? Deixando as informações organizadas. Ele cita, né, a questão do trabalho educativo. Vou grifar aqui. Ele coloca trabalho educativo, que está muito bem relacionado com o que ele diz aqui, quando ele fala que houve, né, um avanço tecnológico desenfreado, mas não deu tempo de um preparo educacional. Olha só. Então, veja, lá no desenvolvimento 1, ele cita esse problema do preparo educacional e olha aqui o que ele propõe como solução, um trabalho educativo. Então, marca aí a coesão, a relação entre as partes do texto, tá? Aí ele bota em escolas, trabalhos e faculdades, dando um espaço amplo, né, para que possa atingir não só as crianças, mas adolescentes e adultos, que foi, né, o que ele coloca aqui também, os riscos não são apenas para os adultos ou jovens, né, mas também para as crianças. Então, veja que ele citou esse amplo público, né, como possíveis vítimas disso, e aqui ele vai colocar escola, trabalho e faculdade. Então, ambientes aí onde ele pode encontrar adultos, jovens e adolescentes. Veja como a informação ela vai se amarrando. Isso que o texto precisa ter, com uma conexão entre as partes, né? Do que foi dito na introdução, do que foi dito no desenvolvimento e do que foi dito na conclusão. E aí, o que esse trabalho educativo vai apresentar, né? Vai explicar os perigos da exposição excessiva nas redes sociais. Ele falou de exposição excessiva? Falou. Olha aqui, para que não se exponham demasiadamente, né? Aqui também ele fala, exposição excessiva. Então, olha como está tudo amarradinho. Ele citou na introdução, ele aprofundou no desenvolvimento e ele tenta resolver aqui na conclusão. Além disso, é imprescindível a implantação de palestras com profissionais de psicologia para todos os públicos em seus respectivos ambientes de convívio, de novo aqui abarcando, né, todas as pessoas que ele citou. Ele cita os profissionais de psicologia como pessoas que têm que fazer essas palestras para informar sobre os perigos da depressão e suicídio causados pela comparação excessiva nas redes sociais. Então, retomo o que ele falou aqui, né? E o que ele falou aqui também, certo? E, por fim, né, para encerrar o parágrafo de conclusão dele, ele vai dizer, né, a finalidade de todas essas propostas, quando ele coloca que dessa forma, né, seguindo essas estratégias, essas ferramentas poderão ser exploradas para o bem das pessoas. Que ferramentas? As redes sociais, certo? Então, olha só, gente, através dessa análise aqui, né, o que eu quis mostrar para vocês? Como que o texto ele vai precisando dessas características, coerência, coesão,
né, estrutura, abordagem temática, repertório. Então, foi para trazer uma exemplificação para vocês mais completa, né, e mostrar como que o corretor ele espera, né, encontrar no texto aí, ok? Só para fechar aqui, que eu comecei falando do título, mas eu não tinha encerrado, né? Mas ele diz aqui, Oceano Azul, né? Ele citou na introdução que tinha muita coisa a ser explorada nas redes sociais, mas ele comprova isso, né? No desenvolvimento dele e na conclusão, porque ele vai ressaltar os pontos, né, que ainda precisam ser debatidos e alinhados em relação ao uso das redes sociais, comprovando aí, né, o seu título, né, e a sua tese que foi apresentada aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo contribua aí para o estudo de vocês, tá certo?